Amamentação, guia do enxoval inteligente. O que de fato é essencial e o que é dinheiro jogado fora na hora de se preparar para amamentar. Hoje eu vou te dar várias dicas e vou falar item por item que você encontra aí nas lojas e ouviu vizinhos e influencers falar. Então, preste atenção para que você economize dinheiro e garanta o que realmente for essencial para o seu bebê. Na verdade, a amamentação, de fato, a gente já vem turbinado, né? O universo, a natureza, Deus já traz para nós o que é essencial, que é o nosso seio materno. Só que, claro, né, a gente não precisa ficar na época das cavernas, a gente pode ter alguma certa tecnologia para nos ajudar, alguns utensílios que podem nos ajudar. Eu vou passar aqui item por item, vou falar verdadeiro ou falso, vou fazer uma brincadeira, falando se ele vai ser favorável, não vai ser favorável ou vai ser talvez em algumas ocasiões. Certo? Vamos começar? Primeiro item que é o mais famoso, o mais caro, e aí você já ouviu falar muito, é a poltrona ou a cadeira de amamentação. Será que ela é realmente essencial? Será que precisa de poltrona? Será que você vai fazer tanta falta assim, se de repente você não tiver as verbas ou não quiser uma poltrona? Bom, a real é que a cadeira de amamentação não é imprescindível. Em alguns casos, ela pode te ajudar, mas ela não é imprescindível. A gente pode amamentar e deve amamentar em todos os lugares. Não vai ficar de castigo na poltrona na hora de amamentar, lá presa no quarto. A gente tem que aprender a técnica de amamentação direitinho, por isso tem a playlist aqui de amamentação no canal do YouTube, para você ter liberdade e ser uma Mama Sutra. Várias posições, vários lugares e liberdade. Se você deseja uma cadeira de amamentação, tem condições financeiras, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, pega uma cadeira que seja ergonômica, que você possa conseguir apoiar os pés no chão, que ela tenha o apoio aqui da cabeça. Se você quiser com balanço, beleza, mas também se não quiser balancinho, não precisa. Mas é essencial que ela tenha um bom o quê? Apoio de braço, porque na hora que o bebê estiver aqui no nosso colo, é importante apoiar os nossos braços para não forçar o ombro. Assim a gente vai ter uma experiência agradável. Segundo item, concha de colocar no peito. Você já viu em farmácia? Tem umas que são lisas, tem umas que estão buraquinhos. Doutora Lu, qual é a diferença? Será que eu preciso ou não? A concha, ela tem um mito, tá? Que ela prepara o seio e o bico para a mamada. É mito, então é falsa. Não precisa da concha para preparar peito, coisa nenhuma. A natureza prepara o seio e, na verdade, a gente tem que ter uma boa técnica e fazer lá uma ordenha na hora do bebê mamar. A concha, ela é perigosa. Por quê? Se o peito estiver muito cheio e, de repente, eu for colocar o bebê para mamar, o que pode acontecer, gente? Pode engurgitar e dar problema. Então, a concha, eu prefiro que você evite. É falso, não é um bom item do enxoval. E pior ainda, tem gente que pega aquele leite lá coletado na concha e dá para o bebê, super contaminado. Então, não senhora, nada de concha. Terceiro item, que aliás os ginecologistas, até os pediatras, que não entendem tanto de amamentação, porque tem alguns que são pediatras apaixonados pela amamentação como eu. Tem outros que a amamentação não faz parte assim tanto do dia a dia deles. E eles costumam prescrever de rotina para todo mundo a pomada para amamentação. Será que pomada é essencial? É um item do enxoval essencial? Não é. A pomada vai ser usada talvez se tiver uma erosão ou um bico machucado, e mesmo assim a gente vai usar menos que 1 grão de arroz. Então não é para ficar gastando dinheiro com pomadas e não é para usar na gestação, hein? Nada de usar pomada para preparar o seio, nada disso. A pomada, ela só é bem indicada se tiver um machucado específico, aquele que tem crostinhas, e mesmo assim muito pouquinho. Então, a pomada também não é item obrigatório. Outro item que todo mundo fala, custa caro, é a bomba elétrica. Aliás, eu vou falar bomba em geral. Primeiro eu vou falar da primeira bomba, que é a mais fácil que você vê em farmácia, que é a tal da perinha, aquela que você aperta manualmente. Aquela não é boa. A bomba manual, tipo de vácuo, de perinha, aquela faz uma pressão na mama e pode rachar o peito.
Agora, já a bomba elétrica, que tem de várias marcas, como Medela, enfim, várias outras marcas que não vem ao caso, essa ela procura imitar a sucção do bebê no seio. E ela, se ela usada de forma adequada, ela pode ajudar a retirada do leite. Para você ter mais, por exemplo, você está com pressa para fazer um estoque de leite, ou quando você está no intervalo do trabalho, você quer ir lá na sala de leite materno, que algumas empresas têm uma sala de aleitamento materno. Aí, nesse caso, aquela bomba pode ser boa. Você, na sua casa, público normal, mãe, família normal, será que precisa comprar uma bomba elétrica? Não precisa. Se fizer muita questão, você pode até alugar. Ou se quer trazer do exterior, traga. Mas não é um item obrigatório, não. Ele tem a sua indicação, mas não é para todo mundo. Rosquinha. Já ouviu falar da rosquinha? É um utensílio que a gente põe na mama para que o bico não encoste na roupa, não grude a casquinha e na hora de tirar o sutiã, doa. A rosquinha você não precisa comprar, você pode fazer ela. Inclusive aqui na minha playlist de amamentação eu tenho uma mãe muito linda, uma cliente nossa, Daniele, que nos ensinou, eu gravei ela fazendo a rosquinha caseira, com uma fraldinha. Então assim, na verdade você não precisa comprar rosquinha, você vai aprender como fazer e como usar aqui na nossa playlist. Absorventes de seios. Aí é um item que realmente precisa, mas a gente usa com parcimônia. Absorvente de seio é igual a absorventes internos, quando a gente usa quando a gente está menstruado. O de seio é para você colocar na mama quando tiver muito leite vazando. Qual é o problema? Se você ficar muito abafada ou não trocar o absorvente direito, vai criar fungo na sua mama, porque o fungo gosta de lugar escuro, abafado e úmido, tudo que uma mama com absorvente é. Então, assim, muito importante na amamentação a gente colocar os seios para ventilar. O absorvente é quando a gente for sair, é quando está de repente vazando, a gente tem um evento, uma reunião. Mesmo assim, fique atento e troque muitas vezes para não dar problemas de fungo na sua mama. Outro item que eu gosto muito e que eu te recomendo é a almofada de amamentação. A almofada de amamentação a gente coloca embaixo do corpo do bebê quando a gente está dando de mamar. Aí é ótimo, porque a gente favorece a gente colocar ele nas posições certas para a mamada. Também alivia o nosso ombro, que não vai ficar segurando o bebê alto. Mas você não precisa gastar rios de dinheiro. Você pode usar 2 ou 3 travesseiros aí na sua casa que você já tenha e costurar eles, colocar uma fronha em cima e usar eles adaptados, você criar a sua almofada de amamentação. Agora, se você quer comprar uma almofada de amamentação, vai alguma dica. Primeiro, ela tem que ser larga, mais do que um palmo, tanto na frente quanto de lado, porque às vezes tem posições que você precisa colocar o bebê de lado para amamentar. Ela tem que ser fofinha, nada de comprar aquelas que tem tecido rígido, como aqueles da NASA, firme demais. Isso não é bom, a gente precisa de uma almofada fofinha para encaixar no nosso corpo e encaixar o bebê nele. E olha, uma dica, coloque uma capa, porque vai sujar. E a gente precisa tirar a capa para lavar, beleza? Então, esse item eu recomendo. Outro item que eu recomendo também é o sutiã de amamentação. Olha, faz diferença. Quando a gente está amamentando, nossos seios, eles crescem muito, eles ficam com bastante irrigação, às vezes fica até mais quentinho. Isso faz com que a gente fique com maior sensibilidade. Se a gente usar um sutiã apertado da época que a gente nem estava grávida ou do começo da gestação, vai apertar os seios e pode dar mastite, empedramento, infecção ali na mama. É muito importante que a gente tenha uns sutiãs confortáveis, com uma alça bem larga para dar uma boa sustentação. Existem 2 tipos, tem um que você abre aqui e expõe toda a mama e tem outro que você abre e só tem uma janelinha. Eu prefiro aquele que você expõe mais superfície da mama, porque aí o bebê vai ter mais áreas de tecido, de pele, né? De pele mesmo para ele conseguir abocanhar. Se você ficar com aqueles que só tem uma janelinha, aí é pior para o bebê, ele vai começar a chupar pano ali, o pano do sutiã vai acabar na boca do bebê. Então assim, precisa muitos? Não precisa muitos, acho que uns 2, 3, eles são o suficiente se você manter lavadinho, sequinho, tá certo? E roupas? Doutora Lu, precisa de roupas para amamentação? Hoje em dia tem várias mulheres fashions da moda que fazem roupas específicas, que tem até um buraco. Eu acho muito legal, quem quiser gastar com isso, fica assim, mais prático, mas não é necessário. Qualquer roupa que você coloque mama para fora, que você tenha botãozinho, decote, enfim.
roupas práticas já resolve na amamentação. O que não pode é querer colocar coisa grudada ou então camiseta fechada, porque como é que você vai tirar? Vai levantar até aqui a camiseta, vai cobrir o seu rosto na hora de amamentar? Não rola, né, gente? Então a gente tem que pensar tanto na camiseta, quanto no top, na camisa e também lá no quê? Na camisola à noite, porque nós vamos amamentar muito à noite, certo? Quem amamenta é de dia e de noite. Tem mais 2 itens que nossa, se eu pudesse falar para você que são, assim, os mais importantes de todos, né, ai, nossa, doutora Lu, realmente são tecnologias, fizeram muita diferença na minha vida quando eu estava com meus bebês pequenininhos e fazem muita diferença nos meus clientes, é o copinho de amamentação. O copinho de amamentação, ele substitui a mamadeira, e às vezes o pai quer dar um leite materno ordenhado, a avó quer participar, ou às vezes você vai namorar, vai sair, vai no cinema, deixou um leite ali, precisa que alguém, alguma cuidadora ofereça para o bebê. Não é indicada a mamadeira, mas o copinho, ele realmente é muito bom. Tem várias marcas no mercado, mas de repente você não quer gastar dinheiro, você consegue imitar um copinho com uma xícara, tipo aquela Duralex antiga, gente, falar em Duralex, né, eu tô falando da minha idade, mas tudo bem. Xícaras antigas, transparentes, que tem uma boquinha meio abertinha, como essa da foto aqui. Com isso, você consegue ter essa opção de não ficar só no peito. E agora um último item do enxoval, nossa, ele salvou a minha amamentação na minha filha mais nova. Chama sonda de relactação. SNS, sapo, navio, sapo. Da Medela, essa não tem jeito, tem que falar a marca porque eu não ganho nada com isso, mas realmente faz diferença essa sonda. Essa sonda, ela você consegue oferecer o complemento, tipo a fórmula, ou até o seu próprio leite ordenhado e oferecer para o bebê junto ao seio. Então, os bebês que estão com dificuldade de amamentar, estão com baixo ganho de peso, prematuro, bebês gemelares, essa sonda ela resolve muito. É tipo uma garrafinha que tem um fiozinho e ajuda muito. Se você tem uma dessas situações que eu estou te falando, bebê prematuro, gemelar, bebê com dificuldades realmente na sucção, você dá a relactação, é oferecer o seio junto à sonda. Essa sonda também ajuda para os bebês que já acabaram se desmamando, porque infelizmente acabou na mamadeira e largaram o peito. Ela pode ajudar a voltar, o bebê a voltar a gostar da mama. Gente, quanta coisa, né? Até fiquei rouca. Mas olha, se eu pudesse falar, doutora Lu, qual o melhor de todos? Me dá um único item para um enxoval da amamentação ser inteligente e a amamentação ter sucesso. Esse único item se chama conhecimento. Quando a gente tem informações baseadas, quando a gente tem conhecimento, como por exemplo os vídeos no nosso canal aqui na playlist de amamentação, traz empoderamento, traz segurança, traz técnica, traz realmente um manual para como a gente ter o sucesso da amamentação. Então invista em conhecimento, desde do desejo de amamentar, desde o início da gravidez, quando a barriguinha nem está aparecendo, ou agora que o bebê já está nos braços, não importa. Conhecimento é o item mais importante e mais inteligente do enxoval. Continua aqui que eu sempre vou trazer muitas notícias e coisas boas para vocês. Tchau!